Tô assim, a gente viu que a Mi parece que também tá meio rouca, o nosso diretor tá rouco, o Fernando Ripoli tá rouco, tá todo mundo aqui meio rouco. A Suzana, né, tá rouca, o Silvio tá rouco. É virose? Então, André, essa época que vai chegando o outono, entrando no inverno, nós vamos tendo algumas características interessantes dessa época do ano, e uma delas é o retorno das infecções virais, principalmente em criança, e vai pegando para todo mundo, né? É, e aí fica assim na garganta. Exatamente. Em criança, a gente tem tido um surto de sincicial respiratório, que também o adulto pega. Um pouco mais ameno, mas também tem essas características, dor de garganta, audição nasal. Tô assim, com a garganta ardendo, né? Mas a doutora já vai passar uma receitinha, vou estar zero. Mas a gente está aqui hoje para falar, obviamente, dessa respiração por nariz. Parece tão óbvio, né? Respirar pelo nariz, soltar pela boca. Mas tem gente que não consegue. Sim. Se você for ver hoje, um dos maiores problemas relacionados a obstrução nasal, entra muito essa época que nós estamos passando, que é a sazonalidade, tanto agora quanto na primavera. Então, existe uma doença muito comum que nós chamamos de rinite. E a rinite tem esse componente, muitas vezes, de alguns períodos ela estar exacerbada. Vamos falar sobre algumas das questões, então, para a gente elencar, porque a rinite é uma, a adenoide é outra, sinusite. Vamos passear por cada uma delas e o doutor vai explicar para a gente. Quem sabe você possa se identificar e vai participando. Nós preparamos a primeira aqui, que são os pólipos nasais. É uma questão que prejudica a respiração nasal. Sim, a polipose nasal, ela é uma doença inflamatória crônica e normalmente nós evoluímos a partir de um processo inflamatório mesmo do nariz. Então as pessoas que têm rinite, ao passar do tempo, que não tratam, elas têm uma degeneração da mucosa, que é toda essa estrutura que fica na parede lateral do nariz, e evoluem com os pólipos nasais, que nós chamamos de uma doença polipoide nasal, uma rinocinusite crônica. Para depois a gente entender os pólipos, outro bem famoso, que até hoje em dia até se mudou um pouco o conceito em relação a isso, que é o desvio de septo, né? Sim. Primeiro, o que é o septo, né? Que é onde fica aquela curvinha ali. Exatamente. Então o septo é essa estrutura ósseo-cartilaginosa que fica no meio do nariz. E ele divide o nariz em fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. E ali pelos 4, 5 anos de idade, com o crescimento da face, ele toma posição para um dos lados também. Isso é fato. Isso é fato. Então, cerca de 80, 85% das pessoas têm algum grau de desvio de septo. Não que isso atrapalhe a respiração, mas naturalmente elas vão ter um leve desvio. Porque se falava, eu tenho desvio de septo, todo mundo tem. Olha, a grande maioria das pessoas vai ter um grau muito leve de desvio, sim. É, o que a gente precisa saber é se atrapalha ou não. Exatamente. Se esse desvio, ele te leva a uma dificuldade para respirar, e como que é a queixa desse paciente? Ah, doutor, eu não respiro nada do lado direito. Aí você vai, faz o exame e identifica a cartilagem ou a parte óssea torta. Esse desvio é um problema, porque está te causando dificuldade para respirar. Uma outra questão que dificulta a respiração são as adenoides. Exatamente. Então a adenoide, ela fica ali atrás do nariz, bem naquela regiãozinha que está, né? Roxa? Exatamente. Roxa, tá? Piscando. Roxo piscando ali em cima. Então, ela nada mais é do que um tecido natural de defesa, que todas as crianças, a partir dos 2 anos de idade, começam a desenvolver. E esse tecido, naturalmente, não causa problema nenhum, mas por estímulo ambiental, por infecções virais de repetição, muitas vezes eles aumentam. E quando a adenoide ela está aumentada, o sintoma que a criança tem é a dificuldade para respirar pelo nariz. Nossa, então é ali que fica a adenoide. Exatamente. É uma questão que tem que fazer cirurgia algumas vezes. Exato. Se você, normalmente não é a causa mais comum, como a gente está falando, é a rinite. Disparado, a causa mais comum de obstrução nasal, mas a adenoide sim. Vamos agora então, gente, a sinusite, que a gente sabe que é nessa região aí que inflama tudo. Exatamente. Então, quando nós pensamos, para falar de uma forma didática, o seio da face ele faz parte da nossa fossa nasal. Então, o ar ele entra ali também é produzido muco. E qual que é o problema? Quando esse muco ele fica preso no seio da face e não consegue ser drenado. Isso normalmente acontece depois de uma infecção, depois de uma virose, e esse muco parado leva à proliferação de catarro, de bactéria, que causa a famosa sinusite, que é a dor na face. Pois é, a gente tem uma imagem que mostra bem exatamente. Exatamente. A próxima imagem da sinusite, isso, que é onde inflama ali, né? Exato, perfeito. Então você vê que desce o líquido naturalmente,
esse líquido produzido, ele vem drenando. Então, quando eu estou depois de uma infecção de via aérea, de uma virose, isso é obstruído por conta de um processo inflamatório e edema, que entope tudo e dá dor de cabeça, que é o sintoma mais comum. Cabeça, não consegue da respirar, lateja, bem como a imagem está mostrando ali, né? Exatamente. E temos uma cirurgia que dá para fazer por ali, que em alguns casos mais, imagino, graves, é onde faz essa limpeza do qual você está falando, a suga. Exato, perfeito. Então, assim, a sinusite, quando ela se torna um processo crônico, ou seja, não melhora mais a minha respiração, eu faço exames e identifico que o problema está sendo na drenagem, eu vou com, né, isso é um balãozinho, é um vídeo, equipamento para ver dentro do seio, e eu faço a desobstrução do local de drenagem, ampliando. Então essa é uma sinoplastia para o balão, você amplia o ósseo e acontece a drenagem espontânea desse líquido depois da cirurgia, depois do procedimento. Legal. A rinite, não é, doutor? Ela é uma inflamação também que acontece, que é a mais mais comum. A mais comum. Que também... Exato. E quando nós falamos de rinite, né, é importante a gente lembrar que a função primária do nariz é umedecer, é aquecer e filtrar o ar. E para que aconteça isso, o próprio nariz produz um pouco de muco. Só que nas pessoas que têm uma resposta muito exacerbada, que nós chamamos de rinite. Esse muco ele é produzido como efeito protetor, só que numa resposta exagerada. Isso. Então o paciente ele evolui com toda essa dificuldade para respirar. E assim, os fatores para a rinite, que é o que mais impede as pessoas de respirar, são vários. Inclusive essa virosinha que a gente tá, pode dar. Pode evoluir com uma rinite pós-infecciosa, que o nariz ele fica hiperreativo. Onde começou a querer e tal. Isso é uma rinite. Aí você toma um remedinho. Amenizou. Exatamente. Então, toda doença viral ela tem uma fase que ela começa, chega no seu ápice e depois isso evolui. A fase prodrômica que nós chamamos, que é essa fase de desenvolvimento dos sintomas, a obstrução nasal, que é que você está sentindo, você sentiu, acontece quase sempre. Quais os cuidados para tudo isso, né, doutor? Quem tem alergias tem que cuidar mais? Então, existe um tratamento que é muito simples, que é um tratamento clínico, né, que nós fazemos no consultório, e mais o cuidado ambiental, que o paciente, normalmente, nós orientamos a ter. Que é, em vez de varrer a casa, passar um pano úmido. Para quem tem pet, dar um banho a mais no seu pet. Deixar a casa bem limpinha sempre. E tomar banho de chuva, já dar uma olhadinha. Ajuda bastante, mas pode dar um pouquinho de rinite vasomotora, mas faz parte, né? Tem que tomar banho de chuva. Falou, com dar certeza. Um banho quente depois. E cuidar dessas alterações de tempo, principalmente agora, nessa época do ano. Exatamente. Isso é algo um pouco mais difícil de você conseguir controlar, essa amplitude térmica. Mas tem como controlar a resposta do nariz, sim. Muito bom. Tem algumas das questões aí que dificultam a respiração pelo nariz. Dr. Jason Mestre, médico otorrino, com a gente aqui. Obrigada, doutor. Obrigado você, André. Muito obrigado. E até breve, né? Obrigado.